E minha gente, hoje nós vamos falar sobre um tema que costuma ser um tema de aflição para a maioria de nós. Decisões tomadas por impulso. Como eu já sofri consequências dessas decisões. E hoje eu vou falar um pouco disso. O que acontece quando isso acontece e como que a gente pode encontrar caminhos para poder evitar essas situações. Porque às vezes a gente diz, o tempo todo a gente diz aqui nesse canal, que o caminho é a gente poder escutar o nosso sentimento. E a gente diz também, dentro de uma perspectiva humanista, o humanismo chegou dentro da psicologia para poder resgatar, sabe, a sabedoria do ser humano. Então, antes disso, a ideia era que o ser humano, se deixar ele à vontade, ele vai destruir tudo. Essa é uma parte da verdade, porque como se o nosso inconsciente fosse apenas destrutivo. Existe um lado nosso que realmente é capaz de ser destrutivo. Mas o que o humanismo acredita, né, o pensamento humanista, a filosofia humanista, a psicologia humanista acredita que essa não é a última verdade. E que enquanto a gente está operando de forma destrutiva, fazendo seja lá o que for, a gente ainda está reagindo. Isso ainda é uma reação a dores que a gente não compreende e que ainda estão inflamadas, pulsando dentro de nós. Que no fundo, a maior verdade é que a gente só faz isso quando não sabe lidar, agir de outra forma, quando a gente não teve outras condições ideais para encontrar formas mais pacíficas de se expressar, formas mais empáticas de se expressar, formas mais cuidadosas, tanto com o outro quanto com a gente. Porque a gente é destrutivo com o outro e também é destrutivo conosco. Tem um cara, um mestre hindu, ele já morreu, indiano, que eu gosto muito dele, chama Nisargadatta Maharaj. Ele é um cara que rompe os padrões até desse conceito de mestre. Era um cara que não se colocava em cima de nenhum trono, um cara, né, muito despojado. Ele vestia umas roupas assim, um chapéuzinho que eu chamo ele até eu apelidei ele de o mestre pipoqueiro, porque ele parece um pipoqueiro desses que eu encontro nas praças, assim, com aquele chapéuzinho branco, e ele tem um verbo muito inflamado, ele fala assim de um jeito, é uma figura. E uma coisa que ele falou, que eu nunca esqueci, que enquanto a gente tiver um ego, nós seremos destrutivos. Porque o ego, ele vai sempre trabalhar, né, para poder defender a nossa imagem, como se fosse a própria vida. Então, a imagem que a gente criou a nosso respeito, ela vai ser defendida a todo custo. Então, se você aprendeu, por exemplo, na sua história, na sua família, que você só tem valor se for uma pessoa forte, ou você só tem valor se for uma pessoa com dinheiro. Uma vez eu, né, trabalhei com uma pessoa que a mãe dele falava isso com ele, era um cara, e a mãe dele falava isso com ele o tempo todo, que ele chegava às vezes feliz das brincadeiras de rua, e a mãe dele falava, olha, deixa eu te contar, se não é para você andar com essa gente não. E ele não sabia que ver esse menino vai diferenciar amizade por classe social, por dinheiro. Tava nem aí, ele queria era brincar. E as brincadeiras, e aquilo ali era o que importava. E a mãe vinha trazer, ó, filho de fulano não é gente boa para você andar, porque não tinha dinheiro. Então começou a pôr na cabeça do menino que ele só teria valor, que ele só seria alguém se ele tivesse dinheiro. Essa mãe é cruel. Não, era essa a imagem que ela tinha, era esse o ego dela, porque ela sofreu tanto por falta de dinheiro que ela entendeu na família dela, na história dela, ela entendeu que essa era a forma de se proteger do sofrimento do mundo. Então, ela buscou o máximo que ela pôde se manter nesses lugares e quis trazer para o filho aquilo que ela tem de mais valor. Mesmo que seja uma distorção, por trás disso tem um desajeitado amor operando. E uma desajeitada tentativa de se defender do sofrimento da vida, que para ela, sofrimento era a vergonha de não ser bem-sucedido, a vergonha de não ter dinheiro. Então, para pertencer a um lugar
de valor para ela. Esse era o critério. Resultado, o menino cresceu com essa mentalidade e ele acabou que desenvolveu realmente um caminho de muito sucesso financeiro. Mas depois de um tempo ele parou e falou: puxa vida, eu estou feliz porque eu conquistei isso, mas isso não me trouxe de fato a paz. Eu não tenho paz com tudo isso. E aí ele começou a fazer um trabalho de desconstrução. Então, quando a gente fala de impulsos, né, tem dois tipos de impulsos que eu quero trazer aqui hoje. Um é sempre um impulso de estar tentando proteger essa imagem, uma imagem que foi construída nessa relação com os nossos pais. Se a gente pensar bem, esses critérios de valores que a gente tem hoje para poder se mover na vida, eles vieram dessa constituição. Não é à toa que a psicologia ela trabalha muito com a infância. Eu não acredito que a infância ela é determinante, como algumas, né, teorias podem pensar, mas mesmo que ela não seja determinante, ou seja, não é porque você teve alguém assim na sua criação que isso, de fato, de uma forma exata, matemática, vai definir a sua infelicidade ou o seu sofrimento, porque tem gente que não, que encontra outros caminhos criativos para lidar com essas situações de uma forma misteriosa. Ele desenvolve outros meios de significar a realidade e sai desse contexto, né, dessa tendência de reproduzir. E às vezes o contrário também acontece, pessoas que tiveram um ambiente relativamente saudável, mas dentro dela não conseguia receber aquele cuidado, não conseguia se sentir ali atendida nas suas expectativas e começa a buscar caminhos que ninguém entende. Puxa, o que faltou para essa pessoa, para ela estar aqui afundando a cara nas drogas, afundando a cara, né, na autodestrutividade. Mais uma vez, é o significado que ela começou a dar para suas experiências. Então, esse é o mistério que Gendlin até escreveu um livro antes de desenvolver a focalização. Ele escreveu um livro todo baseado na filosofia que fala justamente isso, a experiência e a criação de significado. Como que a gente vai criando significado para a realidade. Então, tem muitos significados que a gente criou para como é a vida, para como deve ser a vida, para como eu deva ser, que eles foram criados sem que a gente tenha uma consciência, mas ficou uma sensação sentida. Então, se eu te perguntar agora, né, qual que é o significado mais importante da sua vida? O que sem isso você não seria ninguém? O que você acha que precisa ser para você ter valor? Veja, são perguntas que elas precisam de um tempo para ser respondidas e às vezes a resposta não vai vir de uma forma racional. Eu preciso parar um pouquinho para sentir e escutar o que foi significado aqui dessas experiências. Porque esses significados, para o Gendlin, eles são implícitos. Então, eles nos afetam de uma forma sentida. A gente é movido nas nossas decisões por forças sentidas que a gente não entende, que a gente não controla porque a gente nem sabe delas. A gente só é movido por elas porque elas trazem essa força de significados implícitos da realidade. Então, se eu entendi que a vida tem que ser assim para ser boa, ou que eu tenho que ser assim para ter valor, eu vou estar sendo muito impulsivo em estar buscando situações que me levem a confirmar isso e evitando situações que às vezes vão estar pondo essa imagem que eu criei em ameaça. Então a ameaça de uma pessoa que foi criada para ter que ser forte é muito ameaçador para ela sentir fragilidade. Isso é uma coisa que, para algumas pessoas, isso não é difícil. Outras se afundam nessa sensação de fragilidade e vão para a vitimização. E outros, quando começam a sentir fragilidade, ou seja, né, esse fim de semana eu senti isso, eu falei, puxa, eu fui invadido por uma insegurança tão grande, uma sensação assim, puxa,
que eu vou fazer com essa situação, sabe? Uma sensação de estar perdido, de estar frágil, de estar inseguro. Como que a gente lida com isso? Então, a maioria de nós, nessa hora, passa a ser muito impulsivo para poder se agarrar em qualquer situação que vai me tirar dessa angústia do não saber, dessa angústia da insegurança, sabe? Que pode me levar para um lugar que vai ruir essas imagens que eu criei, que vai ruir esse senso de segurança que eu construí na minha vida. E às vezes, justamente é o que precisa acontecer. Às vezes a gente precisa quebrar financeiramente para poder voltar num outro lugar, sabe? Não só com um retorno financeiro, mas um outro lugar onde o trabalho ele é revisto, onde a forma da gente trabalhar seja mais leve, seja uma forma mais inteligente, no sentido de não nos consumir, não trazer tanta pressão. Então, todas essas situações de crise que a gente busca evitar de qualquer jeito, elas têm sempre um efeito transformador. Na hora que a gente está vivendo, não adianta falar isso. Na hora que a gente está vivendo, a gente precisa só abraçar esse momento e oferecer e buscar o máximo de apoio para essa parte que se sente tão insegura aqui dentro, para a gente poder atravessar essa tempestade, né? Essa foi a reflexão que a gente fez na live dessa semana. Uma tempestade que assola todos, a gente chama de crise. Elas têm um efeito transformador. E é muito difícil a gente suportar essas situações, às vezes nem é pelas situações em si, é pelo que a gente sente quando elas acontecem. Isso é que é difícil suportar. A insegurança. É difícil ficar conosco nesse estado onde está tudo, né, aqui dentro em caos, está tudo aqui dentro em pânico, está tudo aqui dentro em desespero por ter perdido o controle. Então tem alguns momentos que a gente precisa se perder para se encontrar. Perder todas as referências antigas que fizeram a gente lutar por situações, inclusive, que nos levaram a esse sofrimento. Né? Não foi a situação em si que está me fazendo sofrer. São essas referências que eu tenho de significado da vida que me levaram a fazer coisas, a construir situações, relações, posturas que me levaram à falência. Eu falei da questão financeira, mas poderia ser uma falência no corpo, uma falência do organismo, da gente ter um adoecimento, uma falência de um relacionamento. Quando um relacionamento acaba, essa falência ela está nos contando, né, de posturas que deixaram de ser saudáveis e nutritivas, sejam relações de amizade, sejam relacionamentos, né, de casal. Isso tudo, quando começa a ser abalado, está pedindo uma renovação. Às vezes é possível renovar e continuar juntos. Às vezes nós vamos precisar compreender que nós estamos precisando viver outras coisas. E todas essas crises, elas têm esse propósito, então, de nos ajudar a revelar um pouco mais sobre aquilo que eu não estou vendo a meu respeito e que não tinha outra forma de ver a não ser abalando as nossas certezas, as nossas seguranças. Então é tão difícil lidar com esses momentos que nessa hora é um momento que a gente é mais impulsivo. É onde a gente busca recursos rápidos para tentar nos tirar desse lugar, para tentar acalmar esse lugar. Qual é o problema que faz a gente piorar as coisas com essa impulsividade? A gente buscar recursos fora. A gente achar que é alguém que vai resolver, a gente achar que é uma solução rápida, uma solução mágica, ou alguém que vai, né, trazer para nós aquilo que vai trazer alívio, aquilo buscando fora, buscando fora. E nessa busca impulsiva, a gente acaba às vezes se envolvendo com pessoas, criando
conexões que não têm a ver com a gente. A gente acaba buscando, às vezes, soluções, até médicas, soluções, consultorias, soluções de apoio, soluções milagrosas, iludidos de que alguma coisa vai me salvar desse estado. E esse é o momento onde a gente tende a piorar as coisas, porque nessas horas a gente está sendo movido pelo medo. E toda vez que eu fizer qualquer escolha movido pelo medo, nós vamos correr um sério risco de estar piorando tudo. É o medo, o grande complicador da nossa realidade. A gente sofre muito mais por não saber lidar com esse medo do que pelas coisas que estão acontecendo. Às vezes está rolando uma tempestade, mas se eu não estou com medo, ou se eu consigo dar a mão para essa parte que sente medo, porque todo mundo sente medo. É uma utopia achar que eu vou passar pelas tempestades sem medo. As tempestades, elas estão aí justamente para abalar as estruturas, porque faz parte do processo de mudança que isso aconteça. Mas como eu lido com esse medo é que é o grande ponto. Então, uma das formas que tende a piorar é buscar impulsivamente alguma coisa rápido para tentar resolver isso. E aí a gente se perde ainda mais, até que em determinado momento a gente possa então tomar a decisão que pode mudar todo esse cenário, que é o que a focalização diz. Sentir medo, todo mundo sabe como é. O que a gente não sabe, Gendlin diz, é ser companhia para esse medo. É a gente poder nessas horas parar um pouco. E aí a gente pode pedir ajuda. Mas não é ajuda para a situação ser resolvida, é ajuda para poder, eu preciso de ajuda para poder abraçar esse medo aqui dentro. Essa é a ajuda que vai poder me tirar da impulsividade desesperada de buscar alguma coisa para me agarrar fora de mim. O que eu preciso é de buscar uma ajuda para poder abraçar isso que está em desespero aqui dentro. Então é isso que eu faço quando eu estou com um cliente. Eu vou ajudá-lo a suportar essa experiência com a minha presença. Fica muito mais fácil fazer isso com alguém. É isso que a gente ensina aqui na focalização para os terapeutas. Que a gente não precisa de saber tudo, né, o que ele tem que fazer, a gente não tem que dar conselho, a gente não tem que resolver, a gente não tem que consertar nada, mas eu preciso ser essa presença que traga força e segurança para que ele também consiga parar e voltar para dentro e juntos a gente possa estar ali abraçando essa parte em desespero de forma que ela possa se sentir acolhida, sentir que não está sozinha. Aí eu respiro. Pronto, e agora sim, quando isso se acalma, essa tempestade interna se acalma, a tempestade externa ela deixa de ter o efeito desesperador. Porque o efeito desesperador que eu sinto do que está acontecendo é só porque o que está acontecendo despertou aqui dentro de mim velhos medos. Olha essa frase que eu criei há um tempão, lembrei dela agora, adoro ela. Qual é o problema do novo? Tudo que é novo na nossa vida gera uma insegurança, já reparou? Então, o novo nunca é o problema. O novo só passa a ser o problema porque ele desperta os velhos medos. Velhos medos, medos antigos, que estão ali ainda sem um significado, sem um abraço que possa ressignificar essa situação. Então, não é para a gente ter que voltar na infância, onde muitos deles foram significados assim, a gente percebeu muitas coisas de forma muito ameaçadora, quando a gente era pequeno, né? Agora, a gente não precisa entender tudo o que aconteceu, mas é só saber que essa experiência sentida continua viva e ela vai pulsar toda vez que acontecer situações onde eu me veja sem controle, inseguro, perdido. Vai pulsar os velhos medos. E o que é novo a partir daí é a forma diferente de lidar com eles. Então, quando eu tenho essa ajuda
de alguém que é companhia, não para interromper, não para poder me dar sermão, não para me dizer o que fazer, não para dizer que isso é bobagem, você não deve sentir assim, você é tão pequeno, olha, pensa positivo. Ai, que merda, se eu não tô pensando positivo é porque eu não tô conseguindo pensar, eu preciso de alguém que me dê a mão para poder abraçar isso que tá tremendo de medo aqui dentro de mim. É isso que a focalização se propõe. Ah, Matheus, e quando eu não tenho alguém, quando eu tô sozinho, igual eu tava aqui nesse fim de semana, tava ali sozinho, eu acendi um fogãozinho a lenha ali no mato, e a luz acabou na roça. A roça tem essas coisas, né? É legal, mas tem essa parte rústica, assim, de que às vezes a gente não tem todo o conforto que uma cidade grande tem. Acabou a luz, ninguém sabia por que acabou. Mas a minha fogueirinha estava pronta no fogão a lenha. Aí eu desci para minha casinha, tem uns amigos que eu encontro lá, mas eu desci para minha casinha, uma casinha miúda que eu alugo lá, de um quarto. Perfeita, parece uma casa assim de sonho. E eu acendi esse fogão a lenha e fiquei ali com aquilo, sabe? E aí eu pedi ajuda. E aí entra a força da fé, sabe? A gente pedir ajuda. Aí não importa se essa ajuda, que nome que você dê para isso. Mas o universo responde. Essa força interna criativa, ela está sempre disponível para quem se abre para pedir ajuda. Mas em vez de pedir ajuda, a gente fica querendo forçar a vida a continuar nos atendendo no que eu acho que é o melhor. Eu não sei o que é o melhor. Mas agora eu estou dizendo, mesmo que eu não saiba, tem uma coisa que eu sei. Eu preciso de paz para tomar uma decisão que não seja um atropelo e me leve a mais sofrimento. É isso que eu preciso. Depois vai vir a solução. Mas primeiro, em vez de eu querer uma solução para sentir aliviado, primeiro eu preciso me aliviar. Depois a solução vai vir, ela vai vir. Então eu parei e vi ali, eu pedi ajuda. Falei, meu Deus. E aí você pode pedir para quem você sente, ou para o universo, para a vida, para as forças da natureza, sabe? Para Oxum. Você pode pedir para Jesus, você pode pedir para Deus. Mas é muito forte quando você coloca o sentimento na sua alma. Eu quero ajuda para lidar com isso, eu não sei lidar com isso, eu quero ajuda. E quando eu faço isso do fundo da minha alma, eu ganho um suporte. Não é para esse sentimento ir embora, é um suporte para que eu sustente e sinta ele. Sinta, deixe, agora eu vou senti-lo de forma que ele possa ser digerido por esse processo sentido aqui. Então eu choro um pouco, eu choro um pouco. Eu tive um terapeuta maravilhoso, Volber de Alvarenga, e ele me ensinou uma técnica incrível que eu vou ensinar para vocês agora. Vocês estão preparados? Anota aí. Quando você estiver muito angustiado, ele me ensinou, muito, muito angustiado, você para num lugar, senta e chora. Olha que técnica maravilhosa. Chora, 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 chora. Seja companhia para isso que chora aí dentro. Depois, acabou. Aliviou. Nossa, agora eu tenho clareza para não tomar uma decisão impulsiva. E aí eu fiquei ali naquele fogãozinho a lenha, aquele fogo, e eu colocava essa intenção que todo aquele fogo também transmutasse tudo aquilo que eu não estava conseguindo ver, que eu não estava conseguindo ver caminho. E ali veio, chorei um pouco, fiquei no fogão, de repente uma paz tomou conta, mas eu ainda não tinha solução. Uma paz tomou conta. E assim eu fui, dormi em paz. No dia seguinte, quando eu acordei, eu falei, gente, e se eu for por aquele caminho? Deixa eu tentar, quem sabe? Pum, fiz um movimento, esse movimento abriu uma porta. Uau, tem um caminho. Não está nada resolvido, as coisas continuam cheias de problema, mas agora eu tenho um caminho. Ufa, é esse o processo de todos nós. E é isso que a focalização se propõe, é isso que a gente trabalha aqui em todos os nossos grupos, né? A gente tem um grupo da escuta interior. De 15 em 15 dias a gente escuta, a gente para se escutar. De 15 em 15 dias, segunda à noite, a gente para se escutar. E ali buscar caminhos dessa escuta e dessa interação que surge com quem se escuta,
que é muito bom quando a gente está se escutando juntos e a nossa humanidade, então, se interage e a gente passa a ver que somos todos um organismo, é uma humanidade. Se eu começo a falar aqui da minha intimidade, vocês vão se identificar porque é a mesma coisa. Muda os cenários, né? Muda o CPF, muda os enredos, mas na essência é medo. Na essência, quando a gente abraça o medo, é alívio e isso é nosso. Não é bacana? Eu adoro esses movimentos e veja se isso também te toca e deixa aqui para mim seu comentário, se isso te ajudou. Um abraço.